Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia, com o pastor Sócrates Penafórfado, secretário de missões e professor da Escola Bíblica da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, SEMEADAP, na cidade de Tartarugalzinho, no estado do Amapá, na região norte da República Federativa do Brasil, sob os cuidados pastorais do reverendo Josias Dias Fonseca. O grande valor do missionário. Lemos em Romanos capítulo 10 e versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Aqui nós podemos ver e entender porque Paulo, na verdade, queria impetrar sobre a vida da igreja em Roma. Aqui podemos perceber a importância do envio de missionários para propagarem e proclamarem as boas novas da salvação. O nome missionário não é um título ministerial relacionado na lista dos dons ministeriais, porém, em termos gerais, todo obreiro da seara do Senhor Jesus Cristo é um missionário em potencial, pois todo aquele que está incumbido de uma missão é tido como um missionário, seja ele um apóstolo, um pastor, um evangelista, um presbítero, um diácono ou um cooperador na obra de Deus. Um missionário é alguém que tem por função a pregação religiosa em locais onde sua religião ainda não foi difundida. Ele realiza um trabalho de promoção social ou em locais que necessitem de reavivamento de sua crença ou religião. No concepção cristã, missionário é a figura do plantador de igrejas. No cristianismo, o missionário e as missionárias têm um significado bastante importante. Os apóstolos foram os primeiros missionários cristãos. O cristianismo é, até hoje, uma religião missionária. Paulo, por exemplo, foi o maior missionário do cristianismo. O apóstolo Paulo é indiscutivelmente o maior missionário que o cristianismo já teve. Quando Saulo, que mais tarde transformou-se em Paulo, se converteu no caminho de Damasco, Deus disse para Ananias: este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. A chamada de Paulo foi uma chamada completa, direta e clara. Ele seria missionário perante as autoridades religiosas, perante as autoridades civis, perante as autoridades militares.
perante ricos e pobres, perante ignorantes e intelectuais, perante gentios e israelitas. Na verdade, ele é apóstolo ou missionário das nações. No livro de Atos dos Apóstolos, encontramos Paulo evangelizando todos estes tipos de pessoas, desde o artífice Demétrio até os sábios, filósofos, epicureus e estoicos, desde pessoas pobres da Judéia até pessoas de alta posição do Império Romano, como o comandante de tropas chamado Cláudio Lísias, desde o fariseu até o líder do Sinédrio. Deus percebeu que os 12 apóstolos não estavam cumprindo corretamente a grande missão, permanecendo ali ainda relutantes em Jerusalém, e foi neste momento que Jesus apareceu a Paulo no caminho de Damasco e o chamou para fazer a obra. O chamou como um grande apóstolo missionário entre judeus dispersos e gentios no vasto Império Romano daquela época. A história cristã registra os nomes de importantes missionários que contribuíram para a expansão do reino de Deus na terra, e grandes organizações missionárias assistenciais que socorrem milhões de pessoas carentes ao redor do mundo, fundada por estes homens de Deus. A Inglaterra, por exemplo, e os Estados Unidos sempre foram os grandes celeiros de missionários ao redor do mundo. Porém, o Brasil se tornou, em nossos dias, um grande celeiro de missionários do mundo. Eu mesmo, quando estava fazendo a faculdade em Pindamonhangaba, a faculdade teológica, sobre os cuidados pastorais e reitorais do reverendo João Colenda Lemos e Ruth Dori Lemos, a missionária Ruth Dori Lemos nos contou uma visão que teve, que Deus mandava uma grande chuva do norte para as Américas, para o mundo. E aí estava interpretado que milhares de profetas, milhares de homens preparados na direção do Espírito Santo iriam alcançar o mundo, saindo do norte, saindo do Brasil. Portanto, que Deus possa continuar abençoando esse nosso país, para que nós sejamos sempre os missionários do norte para todo o mundo. O Brasil é que está enviando missionários para várias nações do mundo. E aqui, mesmo na situação em nossa pátria, temos importantes missionários que fundaram grandes denominações espalhadas por todo o território nacional, assim como grandes organizações e juntas missionárias de origem brasileira. Pelo fato de o termo missionário não ser um título relacionado entre os dons ministeriais de Efésios, capítulo 4 e versículo 11, que diz que ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para profetas, outros para pastores e doutores.
muitas pessoas, muitos dos que estão analisando, muitos aventureiros até saem por aí pregando, intitulando missionários, porém, os verdadeiros missionários são identificados pelo povo de Deus, pelos bons frutos que produzem na obra do Senhor. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Existem várias modalidades de missionários. Primeiro, os que são enviados pela igreja, a qual assume o seu sustento. 2, os que vão por conta própria, assumindo todo o seu sustento. 3, os fazedores de tendas, uma expressão baseada no que Paulo fazia. Quando alguém exerce uma profissão remunerada e faz o trabalho missionário, ao mesmo tempo dessa forma está fazendo tenda. Embora a primeira modalidade de missionário seja a mais lógica e segura, todas as três podem dar certo quando feitas na orientação de Deus. Temos exemplos de missionários que foram enviados com o sustento da igreja e cresceram. Temos exemplos de missionários que foram por conta própria e superaram grandes dificuldades, plantando grandes igrejas e dando certo. E também temos exemplos de missionários que exerceram sua determinada profissão e fazem o trabalho missionário, os quais também deram certo. O importante é ter a certeza da chamada de Deus na sua vida e sempre indicar uma missão debaixo da orientação divina e do ministério a que pertence. O importante é atender as pobres almas que estão aí precisando, estão clamando como aqueles que vão ali medonho, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Os macedônios clamaram desta forma. Logo, a máxima dita por Jesus foi o seguinte: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. E continua esta verdade: a seara continua grande e cada vez mais crescendo e precisando de mais trabalhadores. Por mais que muitos missionários tenham sido e saído pelo mundo, abrindo trabalho, pregando o evangelho, levando esta mensagem, as boas novas de salvação, ainda faltam missionários. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais missionários, mais ceifeiros para a sua seara. É o que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo declarou. Portanto, na verdade necessário o missionário, há um grande valor do missionário na obra de Deus. Portanto, te levanta como missionário, faz a obra como missionário, dispõe-te, resplandece e faz a obra em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único Salvador do mundo.